está começando mais uma edição do programa Pensando Educação, que é uma iniciativa da OCIP Pira 21 e tem o apoio da TV Unimep e da Rádio Educativa FM. O nosso tema de hoje é a segunda semana de Arte Moderna, da Escola Estadual Professor José Martins de Toledo de Artemis, em Piracicaba. Nós recebemos aqui as professoras Maria Virgínia Manfrinato Pinton, que é professora de artes, e a professora de língua portuguesa Márcia Cardoso. Então, professoras, sejam muito bem-vindas à TV Unimep e ao programa Pensando Educação. Para a gente começar, vamos explicar para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo. Esse projeto ele foi inspirado na Semana de Arte Moderna de 1922. Será que vocês poderiam nos explicar como e o que foi esse evento que aconteceu na cidade de São Paulo? Foi um grande acontecimento na época. Na verdade, na Europa estava imperando o modernismo e todas as raízes da arte acadêmica, né, do academicismo, elas estavam sendo transformadas. E alguns artistas nossos já haviam tido contato com esse tipo de arte. E daí surgiu essa necessidade de balançar essa sociedade. E teve 3 acontecimentos que levaram, né, à formação desse grupo, né, que acabou organizando a semana. Em 1913, teve 2 exposições de Lazar Segal, em Campinas e em São Paulo. E em 17, de Anita Malfatti. Em 1920, houve, assim, por acaso, a descoberta das obras de Victor Brecheret, o escultor. Então, estavam acontecendo fatos isolados, né? Tanto na pintura quanto na escultura. E teve uma coisa importante também que eu preciso contar para vocês, que o Monteiro Lobato, ele é um grande escritor, mas ele não tinha conhecimento de arte moderna. E ele trabalhava no jornal Estado de São Paulo e ele foi fazer a crítica, né, da exposição da Anita Malfatti. E ele não entendeu, porque ele tinha todas as raízes acadêmicas. Não quero falar mal do Monteiro Lobato, assim, porque ele é realmente um grande escritor, mas realmente na parte das artes visuais deixava a desejar. Ele não aceitava a arte que estava se fazendo na Europa. Então ele fez uma crítica bastante negativa, né, da exposição da Anita, e ela sofreu muito, entrou em depressão, porque ela trouxe o que havia de mais moderno na Europa. Ela teve contato com os expressionistas e ela traz um pouco dessa influência na arte dela. Então ela quase que entra numa depressão, ficou muito mal e acaba agregando, né, uma série de artistas que tomaram as dores dela. E juntando esses 3 acontecimentos, eles sentiram a necessidade de chacoalhar mesmo essa aristocracia, né? Essa sociedade do café, né, que estava imperando, né? E eles resolvem, em 20 de janeiro, em janeiro de 1922, eles publicam, né, o Correio Paulistano publica a notícia que vai acontecer em fevereiro no Teatro Municipal essa semana. E foi isso. Então teve exposição de obras de pinturas, músicos, escritores, arquitetos que participaram, né, desse grande acontecimento. E professora Márcia, foi um divisor de águas realmente na nossa história. Exatamente. Nós tínhamos características, né, europeias pelo fato da colonização, por não ter escolas aqui no Brasil, faculdades, e os que tinham, né, um nível financeiro iam estudar fora. Só que eles perceberam que havia necessidade de uma nova linguagem, né, valorizar a cultura que nós tínhamos, porque nós não tínhamos características brasileiras, eram europeias. E o clima e tudo que existia no país favorecia a isso, era necessário. E também com as novas características, século XX, né, iniciando, vieram, né, os imigrantes para cá e eles perceberam essa diversidade que existia e que ia agregar mesmo, né, várias culturas, e a intenção foi isso, esse divisor de águas. Tivemos os pré-modernistas, inclusive Monteiro Lobato, Lima Barreto, Euclides da Cunha e Augusto dos Anjos, com a inovação da linguagem. Obviamente pré-modernistas, porque era uma tentativa
Então, de se valorizar o que se tinha no país, né? Se valorizar a cultura brasileira, né? A linguagem que existia, porque a língua é portuguesa, mas tinha essa diversidade, essa variedade que até hoje existe. Então, instigava, eles estavam, a tentativa era essa instigação de formar algo novo. E que, com certeza, nessa semana de 22, não teve só coisas boas, tiveram as coisas ruins, mas foi a peneira mesmo, o que realmente vai prevalecer. E essa semana, nesse título aí, que é a segunda semana de arte moderna em Artemis, na escola, é uma releitura, mas uma ponte mesmo do que foi, né, do que ela representou, né, mas tudo, as consequências que derivaram dela. Então, não foi apenas a semana em si, né? Mas as características que prevaleceram, o que aconteceu depois e o que nós temos até hoje. Essa foi a intenção. E, professoras, no segundo bloco a gente vai conversar mais a fundo sobre como foi esse evento dentro da escola, mas a gente pode dizer que vocês conseguiram inserir os alunos nesse contexto da Semana de Arte Moderna de São Paulo, levando um pouco para a formação dos alunos. E qual a importância deles aprenderem sobre esse evento que a gente vê que ainda reflete nos nossos dias de hoje? Olha, a importância principalmente pela construção do conhecimento deles, né? A questão histórica, né? Deles terem essa linguagem de mundo, né? Não apenas aquela linguagem teórica que nós passamos e que é o mais fácil, vamos dizer assim, passar, mas essa busca deles, né? Dos desafios que eles encontraram, mesmo sendo coisas tão antigas, e fazendo esse comparativo, né? Hoje a modernidade que existe, a tecnologia que existe, né? A facilidade que se tem no conhecimento e essa ponte que antes não tinha, né? Como que eles conseguiram, na época, né? Esses artistas, né? Esses escritores conseguiram fazer esse movimento crescer, né? E obviamente tiveram críticas negativas, críticas positivas, que é o que faz o diferencial, que aí você vai ver o que realmente prevalece. Então, a importância ela é extrema, principalmente porque eles interagiram nisso, nessa busca, nessa pesquisa, na construção do conhecimento próprio deles e que com certeza nós também aprendemos muito, né? Porque você começa a perceber o que cada um, né? O cognitivo de cada um, o que eles proporcionam pra gente. E a gente pode dizer que esse projeto foi coordenado pela professora de língua portuguesa e de artes, mas que envolve muito mais que essas duas disciplinas, Sim, né? Sim, os conteúdos, né, Virginia? E é bacana ressaltar também que eles tiveram todo um preparo, né, para isso. Nós vamos falar depois, né, desse programa, desse ProMI, nós recebemos verba que ajudaram, né, possibilitaram o acontecimento desse projeto. A gente visitou o Museu de Arte Moderna, a Bienal, a gente visitou a parte histórica da cidade de Itu. Isso tudo para dar uma abertura para eles, né? Então, aproveitando, falando um pouco do ProEMI, já que você puxou esse gancho, o ProEMI ele é o Programa de Ensino Médio Inovador. O que é isso? Até para o pessoal, para a gente conhecer um pouco mais, e como o ProEMI possibilitou a concretização desse projeto. O ProEMI é uma verba federal que alavancar o ensino médio, né? Proporcionar outras possibilidades de aprendizado, né? E a parte financeira, ele colaborou muito, mas eu queria ressaltar a questão seguinte, que nós tivemos uma primeira semana também na escola e por falta de um tempo hábil, por falta que era a primeira vez que nós estávamos mexendo, não deu para fazer essa movimentação como essa segunda semana. Então a colaboração dele é financeira sim, mas como você estava dizendo, aproveitando, é o conteúdo de todas as disciplinas inseridas, que eles proporcionam assim o material, mas eles fazem essa busca, até nas medições que precisavam das coisas de física, de matemática, eles colocaram literalmente a mão na massa de buscar isso. Olha, você tem que ver a instalação disso, a iluminação, a medição, como vai fazer. Com a Virgínia, a questão do material, da utilização da pintura a óleo, as telas que eles reproduziram, né? Então,
ele possibilita isso sim, a parte financeira. Mas essa parte humana e essa cooperação que houve entre nós duas, com a coordenadora, com a Giane Escobar, que colaborou imensamente correndo atrás, é que foi possível fazer essa segunda semana. E mais, não foi nem a questão física da semana, mas a questão que realmente do aprendizado. Eu estou ressaltando esse aprendizado porque a gente não tem noção, quando está realizando, da proporção disso. É depois que nós temos essa noção do tamanho que ganha. Seja mínimo. Alguns alunos têm a diversidade dentro de sala de aula que eles têm uma facilidade maior, outros têm uma dificuldade média maior e assim vai. Mas assim, conseguimos um total de alunos participando disso. Então assim, apenas 2 alunos por N motivos que não participaram. Classes assim, 2 classes de em torno de 40 alunos e que participaram ativamente, sabe? Então isso que foi interessante, né? Envolver aquele espírito lá entre eles. Uns mais, outros menos, mas possibilitar eles esse olhar aí diante de arte, diante de literatura, diante de arquitetura e diante do moderno mesmo, né? Que é o que nós temos hoje. E foi uma coisa interessante, né, que eu descobri nesse processo, que alguns talentos, né, vieram à tona. Por exemplo, eu quero fazer o desenho, eu vou pintar, daí assim, na formação das tintas, dos pigmentos, eles, assim, eu tenho mais facilidade, então, ó, eu vou ajudar o teu grupo, eu desenho o teu trabalho e você pinta, vem cá que eu te ensino. Então isso foi muito incrível, assim, porque a relação que teve entre todos eles na hora da montagem, né, então foi demais, assim. Solidariedade, o grupo do Monteiro Lobato, em pé na escada, ajudando o pessoal da modernidade, o pessoal da Clarice Lispector ajudando o pessoal, ajudando a montar a rede do Macunaíma, que ia ficar deitado. Então isso foi muito bonito, essa relação que nasce diante do trabalho. O grupo, a equipe, né? Não teve o individualismo, foi valorizado o trabalho em conjunto, que é o que hoje se pede bastante, né? Se trabalha em equipe, mas que se trabalhe e que cada um consiga tirar dessas equipes ou para si, né? O que eu aprendi ali, mas trabalhando em conjunto, foi um diferencial mesmo. Então agora no primeiro bloco a gente falou mais da Semana de Arte Moderna de 22 e no segundo bloco a gente fala então sobre a segunda Semana de Arte da Escola de Artemis. Até já! Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. O programa Pensando Educação está de volta e o nosso tema de hoje é a segunda Semana de Arte Moderna da Escola Estadual Professor José Martins de Toledo de Artemis. Então no primeiro bloco a gente deu um panorama de como foi a Semana de Arte Moderna de 1922, até porque o projeto foi inspirado nesse evento que marcou tanto a história do Brasil. E agora, professores, a gente quer saber como foi o evento na escola de vocês. Então, quanto tempo demorou? Quanto tempo durou a preparação para esse projeto para chegar tudo no dia, tá tudo concretizado, tudo finalizado? Bom, esse projeto, a ideia é trabalhar o semestre. Ele vai culminar na penúltima semana de novembro, que corresponde a uma semana antes do Saresp, que é uma prova, né, que os terceiros anos têm que fazer, uma prova oficial.
E a gente começou nas reuniões de HTPC, trocando ideias junto com a coordenadora. A gente tomou uma direção no começo e depois decidindo os autores, porque na verdade não foi só a semana, durou um dia, que até isso a gente já está pensando, porque foi uma judiação. Montar tudo tão bonito, né? Para durar um dia Para durar né? um dia. Então tem algumas coisas que nós vamos pensar melhor para o ano que vem. Mas eles dividiram em grupos. A professora Márcia fez essa divisão com eles, escolheram os autores, eles escolheram, a gente tinha uma lista, diante dessa lista eles optaram em qual o escritor, qual o pintor que eles iam estudar. E os trabalhos começaram mesmo, foi um mês antes, acho, né? Que eles botaram mesmo a mão na massa. Que daí já chegou, o material começou a chegar, as telas, as tintas e tudo mais. E eles já começaram a fazer essa leitura dessas obras escolhidas, os artistas que eles resolveram homenagear e tal. E todo um trabalho, porque eles fizeram instalações, então precisava de luz, né, de cabos, de fios, de data show, toda uma série de materiais. Então tudo isso já foi decidido no início para que a gente pudesse chegar na hora e ter tudo prontinho. E quais foram as atividades que... Então, antes eu fazer essa pergunta, esse evento foi aberto apenas à comunidade interna da escola ou foi aberto às famílias também, o pessoal do bairro? Sim, foi a comunidade, né, escolar e fora dela, o entorno dela. E como a Virgínia falou, foi uma pena de ter sido apenas uma noite, que a gente fez um trabalho bem interessante. É uma coisa para se repensar. E o interessante dessa durabilidade, só para completar, é a questão dessa formação dos grupos. Houve sorteios desses autores, né? Desses artistas, autores literários. Por quê? Para não valorizar um ou outro em si. E uma coisa interessante também que acaba, a gente começa a colocar para eles é que, por exemplo, coincidiu Vinícius de Moraes de seus 100 anos dele. Então, assim, o interesse deles começou a aumentar porque eles foram se descobrindo. E até mesmo em textos, em artes que eles foram fazendo, eles começaram a se ver nisso, percebendo que isso é o dia a dia, né? É o que eles falam, né? E o que a gente gostaria de estar falando, de estar pensando. Então, esse fez o diferencial para eles, né? E a durabilidade foi uma pena porque foi uma preparação intensa. Eu acho que não foi tanto uma pena, vamos dizer assim, porque o conhecimento adquirido foi interessante, né? Mas a apresentação foi pouca e que, entre aspas, reclamaram, falaram, poderia ser mais. Pela intensidade de como foi feito mesmo, que foi muito bonito. Foi assim, ideias que nós colocamos, eles colocaram, então foi uma junção mesmo, né? Então, o ano que vem é para se repensar mesmo em relação à ideia, a tempo, e ver se faz alguma coisa mais diferente ainda. Professor, e nós já estamos curiosos para saber quais foram as atividades então que os alunos prepararam nessa noite, né, de arte moderna na escola. Uma atividade que foi muito linda, embora a Tarsila do Amaral não estivesse presente na semana, porque ela estava na Europa, eles queriam que ela estivesse presente. Então, uma menina, a Miriam, se vestiu de Tarsila, com roupa clássica, como daquele tempo, né, dos anos 20, e ficou pintando o Abapuru ao vivo ali. Foi muito emocionante. O pessoal que trabalhou o sítio do Pica-Pau Amarelo, né, Monteiro Lobato também, eles estavam vestidos, né, com os personagens do sítio e montaram a cozinha da Dona Benta e serviam bolo, bolinho, um café quentinho na hora. Se tivesse mais tempo, eles iam contar as histórias. Tivemos Mário Quintana, Mário Quintana, que ele é um modelista, né? Foi indicado várias vezes para a Academia Brasileira de Letras, e é uma informação interessante, e sempre recusavam ele. E na terceira vez ele falou, não, eu não preciso disso, pela simplicidade dele. E ele muito conhecido hoje pela tecnologia, internet, de poemas, tipo das borboletas, né? Você tem que fazer com que elas venham até o jardim, não ir até elas.
E essa identificação eles reproduziram. Então, no espaço tiveram as borboletas, tiveram alguns mimos que eles acabaram entregando para quem visitou, né? Então, da Clarice, né? Da Clarice Lispector também, que foi um quadro, que foi um artista nosso, que a profissão dele é pintor, e ele reproduz aquilo. E isso que a Virgínia colocou de talentos que surgiram, que nós não sabíamos, né? Que de repente você vê o aluno numa posição apenas durante anos aí, né? Que eles permanecem. E você conseguiu tirar ele daquela posição cômoda, incomodar no sentido de, ó, você pode isso, e ele mostrar pra gente, ó, eu posso isso, eu faço isso. Então isso surpreendeu bastante e foi enriquecedor mesmo para nós. Então teve a Clarice, teve Mário Quintana, Vinícius de Moraes 100 anos, teve o Jorge Amado, né, com a Gabriela dele, um telhado que 2 alunos fizeram e que foi com a colaboração da avó, como eu estava falando, que tinha lido a obra e eles se surpreenderam pela avó. Essa relação, quando eu falei além dos muros da escola, o que eles aprendem, porque ali é o mínimo, é o que vai além que vai permanecer, o que eles colocam lá para fora, o que eles mostram lá fora, que vai permanecer, bom ou ruim, e que espero que seja o bom que permaneça, que prevaleça, né? Porque é esse que é o interessante. A escola é o espaço, né? A educação é para ir além e não ficar ali, né, paralisado, cômodo, como se estava ocorrendo. Muitas vezes por não termos tantos incentivos e sabemos aproveitar também agora, né? Então seria isso, né? Professores, então o pessoal que nos acompanhou pela TV pôde acompanhar também um pouco das imagens que foram feitas durante esse evento. Eu gostaria de agradecer a vocês pela presença aqui no nosso programa Pensando em Educação. E agora nós vamos receber 2 alunos. Vamos saber um pouco como foi essa experiência para eles participar dessa Semana de Arte Moderna na Escola de Artemis. E agora nós recebemos aqui, então, a Bárbara de Almeida Constantino e o Caio Felipe Domingues. Os 2 são alunos do 3º ano do ensino médio e puderam vivenciar esse projeto e participar dele, né? Então, primeiro eu gostaria que vocês falassem pra gente o que vocês acharam da ideia desse projeto, como que vocês receberam esse projeto dentro da sala de aula. O assunto Arte Moderna, Semana de Arte Moderna, começou nas aulas da Márcia e da Maria Virgínia, onde a gente começou a tratar como um assunto do semestre mesmo, da matéria ali em si. Aí foi aprofundando, tendo debates em sala de aula, a gente tinha muito conhecimento disso, e aí surgiu a proposta, vamos fazer a releitura dessa Semana de Arte Moderna, que seria muito interessante a gente aprofundar mais nessa área, ainda mais por ser os 2 últimos terceiros do noturno e as 2 únicas salas da escola, né? Então, esse assunto foi muito bem recebido, todos os alunos gostaram e se empenharam muito para fazer isso. Uhum. Você, na sua sala também, porque vocês são de terceiros anos diferentes, né? Sim. A sala dela é o 3º B e a minha é 3º A. E foi bom fazer esse trabalho, pudemos ter um conhecimento melhor sobre o assunto. E alguns alunos não eram tão interessados nessa matéria, e eles se empenharam, eles foram pesquisar. Algumas meninas da minha sala se identificavam com as poesias, toda aquela coisa emocional. Os garotos foram fazer os desenhos. E foi legal, a cooperatividade, a equipe, assim, o pessoal unido em busca do trabalho final. Então agora vamos falar um pouquinho do trabalho desenvolvido por cada um. Bárbara, o seu grupo falou sobre o que exatamente? O meu grupo foi a Nova Modernidade, que foi um grupo assim, anexo de todos os modernistas. O meu grupo buscou falar sobre qual foi o desenvolvimento, o que aconteceu depois dessa semana. Ou seja, o que era antes e o que virou depois. O que muita coisa mudou, como identidade nossa própria, que eu conversei com a Márcia. Vamos falar do balé, da dança que mudou, antes era o clássico, virou contemporâneo, da sapatilha que não precisava mais se usar, dos poemas. Então foi tudo isso que foi buscado. Inclusive o nosso grupo, a gente buscou fazer a montagem em si do trabalho com coisas totalmente diferentes.
Nós fizemos armação de bambu e pegamos latas para segurar isso e foi super legal mesmo, porque a gente conseguiu mostrar os resultados dessa semana, porque não foi uma coisa em vão, né? Até hoje a gente carrega essas consequências. Eu não tive grupo, eu fiquei mais encarregado por fazer o registro, né? Ter um registro visual. Então eu fiquei mais filmando assim, alguns amigos me ajudaram a filmar. Ninguém tem uma experiência de como um curso de filmar e tal. E também pude ajudar, ficar de apoio, ajudar alguma equipe a pintar alguma coisa, a montar alguma coisa. E foi bacana assim. No dia também de montar a apresentação, todo mundo chegou meio que atrasado assim, alguns chegaram mais cedo e pudemos junto fazer. E ficou uma coisa bem Unificada. Isso, unificada. Tô com vergonha. E Caio, assim, todo esse registro que vocês fizeram, ele virou um documentário, ele foi disponibilizado, depois vocês encaminharam para outro grupo? O que foi feito com esse registro? Esse registro foi uma tentativa de um documentário, ficou bem amador mesmo, como eu falei, ninguém tem experiência, e ficou registrado para a escola e para os alunos. E no final da apresentação em si, todos os grupos foram lá no fundo do pátio e tinha um telão disponibilizado onde na hora mesmo ele conectou lá e passou o vídeo e até o que tinha sido gravado na hora mesmo da apresentação. Então os pais, os parentes, os professores que não viram a gente montando tudo puderam ver todo esse documentário. Foi quase um ao vivo então, né, Caio? Foi quase um ao vivo, foi. E foi legal também. Como ela disse, a gente montou um telão próximo ali da merenda escolar ali e todo mundo ficou ao ar livre vendo como que foi o projeto desde o início, as pessoas desenhando quadro, pintando quadro, fazendo a poesia que algumas garotas da minha sala fizeram cartas para poder ter contato, as borboletas, como a professora disse também, tudo o palco, como foi. E depois eu fiz uma outra edição que era para mostrar no dia da apresentação, eu filmei mais um pouco para apresentar como que ficou o todo. E agora eu estou pensando em passar em DVD para disponibilizar para os alunos e para deixar para a escola. Muito legal isso. E o que vocês podem dizer que esse evento, essa semana, ele acrescentou no conhecimento de vocês? Vocês que estão no terceiro ano, vão prestar vestibular agora, não só para o vestibular, para a faculdade, para o curso que vocês vão querer seguir, mas para a vida de vocês. O que vocês vão levar desse projeto que vocês fizeram lá na escola? Eu acho que assim, pelo que eu entendi de todo... A Virgínia passou minissérie para nós, para a gente conseguir ver mesmo como foi aquilo, que a Márcia criou debates em sala de aula. Então, o resumo, o que é de verdade a Semana de Arte Moderna, o que ela queria era inovar, era conseguir uma identidade brasileira própria, porque como ela disse, vinha tudo da Europa. Então, o Brasil não tinha identidade. Eu acho que para nós do terceiro ano, que vamos sair agora, vamos para a faculdade, vamos começar a nossa vida, nós vamos começar a caminhar sozinhos, cria muito de uma ideia, uma formação que a gente consegue ampliar isso, caminhar, passar para frente, vamos construir a nossa identidade, entendeu? Acho que foi o momento certo para a gente adquirir esse conhecimento e criar essa vontade mesmo de colocar o Brasil para frente. E é bacana também, pois se a gente fosse ter essa matéria em sala de aula na lousa, seria muito enjoativo, seria uma coisa muito monótona. Então, com esse trabalho desenvolvido na semana, a gente teve um contato mais profundo, uma coisa mais assim, direta mesmo. E foi legal. E muitas coisas que teve nessa semana, nesse dia, na verdade, caiu no Enem, caiu em um vestibular que eu prestei também. E foi legal que eu pude lembrar daquele momento que a gente fez tudo em coletividade, assim, né? O pessoal da escola. E levar, como disse a Bárbara, levar isso para a vida em diante como uma coisa inovadora. E fugir um pouco do padrão, que naquela época seria a coisa europeia, uma coisa meio banal. E ter a nossa personalidade, ter a nossa figura, ter a brasilidade, sabe? Isso é muito importante e com certeza vamos levar para o resto da vida. E vocês gostavam já, assim, a gente vê um interesse, uma paixão pelo que vocês estão falando por esse projeto, né? E vocês, assim, gostavam tanto da disciplina de literatura, língua portuguesa e arte, porque a gente vê hoje que vocês estão bem engajados, assim, como eu posso dizer, estão dentro da disciplina mesmo, absorveram bastante
que vocês aprenderam, né, durante o desenvolvimento desse projeto. Nesse último ano, assim, todos os anos do ensino médio, do ensino fundamental, a gente leva como uma matéria como todas as outras, mas essas duas matérias nesse último ano foi muito profunda. Foram duas professoras que, todos os outros também, mas elas duas se empenharam e aprofundaram nas nossas salas, para querer que nós saíssemos com alguma coisa embaixo dos braços, entendeu? Então, foi duas matérias que a cada dia, cada aula que passava, ficava mais interessante, todo mundo parava, escutava, fazia debate, fazia isso, fazia pesquisa, levava para a sala. Por mais que alguns alunos ainda não se interessassem, posso dizer que a grande maioria passou a gostar. Teve alunos que começaram a gostar mais das professoras, que antes não gostavam tanto, mas falaram, nossa, mostrou um lado diferente. Foi uma coisa muito legal. Foi bom. Literatura também é uma coisa que eu gostava e tive um contato maior ainda. A arte também é uma coisa interessante. Como a professora falou, levou a gente à Bienal, ao MAN, lá em São Paulo, e tivemos um contato melhor com a arte, tanto com a literatura que é o português. E foi profundo mesmo, como disse, é essencial. Acho que foram o que mais, assim, sobressaiu esse ano foram essas matérias, não desprezando os outros professores que também tiveram lá passar o conhecimento. Mas os que foram mais, assim, importantes mesmo foram português e artes, assim, que ajudou bastante. Fugir um pouco apenas daquele convívio de sala de aula, né? Sim. Ou de ter um contato mais externo. E ainda dentro da sala de aula, elas mudaram muito a nossa perspectiva. Eu acredito que a maioria dos alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola de Artemis saíram mudados esse ano. Então, Bárbara, Caio, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa, parabéns pelo projeto, parabéns também às professoras que conseguiram desenvolver essa paixão pela arte, pela literatura, principalmente nesse último ano, em um ano tão importante, né, que é o último ano da escola, o último ano terceiro, que a gente já carrega para o resto da vida, porque começa uma nova fase agora. E vocês conseguiram ainda absorver tanta coisa positiva com esse projeto. O programa Pensando Educação é uma iniciativa da OSCP Pira 21 e tem o apoio da TV Unimep e da Rádio Educativa FM. Então, tchau e até a próxima semana.